Olá, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Ana Angélica Costa, sou responsável pela concepção e gestão do projeto e pela pesquisa e curadoria da exposição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, na altura dos ombros e olhos azuis. Eu estou usando óculos e uma manta cinza escuro. No meu fundo tem uma estante de livros. É com muita alegria que eu estou abrindo aqui esse encontro de professores com os professores, que vai apresentar um pouco do projeto educativo e do material que foi elaborado pela Juliana Troia e pela Ana Helena Grimaldi, que vão falar em seguida. Queria também falar que nós, do festival, né, optamos por usar essa pronúncia mais abrasileirada do nome do Florence, né? Então, a gente costuma falar Hércole Florence, né, e não usar é, a pronúncia francesa. Queria ressaltar, né, que esse projeto faz parte da comemoração dos 190 anos da descoberta isolada da fotografia aqui em Campinas, que foi completados em 2023, né, e 220 anos do nascimento do Florence e 200 anos da sua chegada ao Brasil. E aí, com isso, né, nos alegra muito trazer essa que é a primeira sala expositiva, né, da cidade, né, e uma exposição permanente que é inteiramente dedicada aos estudos, inventos e produções do Hércole Florence. A nossa pesquisa, né, para a exposição, ela foi baseada numa documentação muito rica que está nos arquivos do Instituto Hércole Florence, disponível ao público, né, no seu site. Depois a gente vai até deixar a referência. Queria também agradecer muito e destacar, né, a equipe do projeto, que é a coordenação geral do Ricardo Lima, eu na produção executiva, produção e processos museológicos da Débora Bruno, que está aqui também, que fez junto comigo também a pesquisa e curadoria para a exposição, né, a expografia do arquiteto Flávio Rolfsen Laurini, projeto educativo aqui da Juliana Troia e da Ana Helena Grimaldi, a consultoria de acessibilidade da Maíra Macei, que vai entrar logo depois também, audiodescrição da Isadora e o Fanger, narração do Digão Vicente, que depois a gente vai contar um pouquinho sobre isso também, e todo o pessoal que fez também os painéis e vitrines, e vocês podem depois ver o resto da ficha técnica lá no site do festival. Um agradecimento também especial ao Antônio Florence, ao Instituto Hércole Florence, né, que foram fundamentais durante o projeto, a pesquisa toda, o Instituto Moreira Salles, Centro de Memória da Unicamp, Museu da Diversidade Biológica e a Fonoteca Neotropical Jacques Fayard, do MDBio, da Unicamp. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Departamento de Cultura da Unicamp, o NUFCA, que é o Núcleo de Fotografia de Campinas, Visite Campinas, Red Hedson, Prime Italian e Wikimedia. E principalmente, né, a equipe do museu, né, que está aqui representada também pelo diretor Alexandre Sônego, mais o Kleber, que tem contato com a gente, né, quase que diariamente, né, Danilo, e toda a equipe, né, de seguranças, faxineiras, e que tem nos ajudado tanto assim durante esse período todo da exposição. Essa atividade ela faz parte do projeto Sala Hércole Florence, no MIS Campinas, que foi contemplado no edital PROAC, número 12 de 2023, de artes visuais, produção de exposição inédita. Então, vou passar a palavra aqui para o Alexandre Sônego, que é o diretor do MIS. Obrigada, Alexandre, por estar com a gente aqui. Eu que agradeço, boa noite a todos, todas e todos. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sou um homem branco, com barba e cabelo grisalho, tenho 44 anos, embora pareça mais. Estou com um agasalho amarelo, com alguns detalhes preto. No meu fundo é uma imagem de Ouro Preto, onde estou atualmente agora, estou agora na Mostra de Cinema aqui de Ouro Preto.
Eu faço muita questão de poder participar desse momento, porque ele vai ser permanentemente histórico para a história da cidade, para a história do Hércules Florence e também para a história dos museus em Campinas. Por que eu chamo essa atenção? É, isso foi sempre uma falha inenarrável que Campinas cometia com relação a toda a importância que Hércules Florence teve e tem e vai se manter não só em Campinas, como também no mundo inteiro. Existia caminhada, existia semana, existia uma infinidade de atividades promovidas por um grupo muito interessante, mas era uma passagem somente. Então era necessário que as pessoas tivessem uma referência. E dessa maneira eu acabei provocando para que esse projeto pudesse ser escrito. E eu fiquei assim imensamente feliz, não só com a contemplação, mas pelo trabalho que foi desenvolvido. Eu falo os cuidados que vocês tomaram, a equipe maravilhosa que vocês engajaram no projeto e também as preocupações de mínimos detalhes que, infelizmente, nós no museu, pela ausência de recurso, seja pessoal, seja financeiro, seja estrutural, seja de equipamento, de poder promover o que vocês estão fazendo agora. Então, vocês fizeram uma exposição, que eu quero chamar a atenção, que, considerando o que o Bosque faz lá no Museu de História Natural, que é o contato com os animais, que tem essa interatividade, mas do ponto de vista digital e do ponto de vista também analógico, é a primeira experiência interativa que Campinas tem em um museu. Então, isso faz com que esse projeto marque uma nova trajetória para as expografias de Campinas e também para a região ou para outros lugares. Então, nós temos ali essa linha histórica da fotografia, mas também tem essa composição da trajetória do Hércules Florence. E, além disso, tem alguma maneira de você poder interagir com câmeras que fizeram parte do universo de Hércules Florence. E essa permanência, infelizmente, até um determinado período, de uma equipe maravilhosa de educativo que foi promovida pela Ana, pelo projeto, que, que, que faz esse projeto ganhar muito mais envergadura. Os cuidados que vocês tiveram, a emissão daquele material indicativo, formativo para educadores, o processo todo de olhar a expografia, da maneira como foi elaborada e ajustando os detalhes que são necessários, isso mostra um profissionalismo, mostra um cuidado, mostra uma preocupação muito grande com a história do Hércules Florence, com a história do Museu da Imagem do Som. Você falou de datas, né, como no dia da abertura, eu vou trazer mais duas importantíssimas, que são os 50 anos do MIS ano que vem, e esse ano, 250 anos da cidade de Campinas. Então, nós agregamos uma infinidade de efemérides que são ímpar para esse momento. Então, eu quero, assim, mais do que só mencionado o projeto como está sendo executado, te agradecer. Então, hoje, a minha passagem por essa sala é para demonstrar, para que fique registrado a minha gratidão a você, Débora, Ricardo, todo educativo, a todas as pessoas que estão envolvidas. Isso é uma gratidão que eu tenho pelo cuidado que vocês tiveram. Então, muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a sala, né, e o Florence. Vou compartilhar minha tela. Queria falar também. Ai, peraí, que eu acho que eu errei. Queria falar também duas pessoas muito importantes que eu acabei não falando na ficha técnica, né? Que foi o Júnior e a Comunitas, Comunicação Visual,
que no final vocês vão ver, né? Essa exposição teve muito a participação, né? A concepção e a criatividade, né? E a parte técnica, né? Da comunicação visual. Ela faz parte da exposição, né? Ela foi toda criada junto com a gente. E o Grão Digital também, e o Diego Ruiz Aquino, que fizeram os dois vídeos que a gente vai ver também aqui mais no final. Vocês estão vendo, né? É, Bom, o Hércules Florence, né, né, eu já falei, ele nasceu em 1804, né, completa 220 anos do seu nascimento agora esse ano, e morreu, faleceu em 1879. Desses, ele viveu 50 anos na cidade de Campinas, né, que é muito, muito significativo. Né? Ele nasceu na França, em Nice, foi desenhista, pintor, fotógrafo, tipógrafo, litógrafo, professor e inventor. Chegando ao Brasil em 1824, trabalhou no comércio em uma empresa tipográfica antes de ingressar, né, na expedição Langsdorff como desenhista, né, que foi algo muito importante na vida dele. Depois da expedição, ele fixou residência na então Vila de São Carlos, né, que hoje é Campinas, onde inventou esse processo fotográfico em 1833, que ele próprio batizou de fotografia pela primeira vez. Né? Fotografia é um termo de origem grega, formada pela união de phos, photós, que é luz, fonte de luz, e graphem, que é gravar, desenhar, escrever. Em busca da simplificação dos procedimentos comuns, né, de reprodução de imagens na época, ele inventou em 1830 também o que chamou de poligrafia, né? A poligrafia, um método de impressão em cores, que a gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Eu gostaria de destacar, né, essa aquarela do Rio de Janeiro, né? Ele chega no Rio de Janeiro, e esse fragmento em que ele relata, né, uma das primeiras impressões que ele teve ao chegar aqui, ao chegar no Brasil. Ai, deixa eu só voltar. Tudo me anunciava que estávamos no novo mundo. As pirogas que deslizavam ao redor da fragata, os negros, as frutas que eles traziam, tudo para mim era novo. Descemos à terra, e a primeira impressão que experimentei foi acompanhada de algo incômodo. Seria porventura um pressentimento? A vista da população mesclada de brancos, negros e mulatos de todas as graduações me entristeceu um pouco. Atravessei o pequeno largo do Capim, onde se açoitava um negro amarrado ao pelourinho. Esta cena me revoltou, pois eu era bisonho quanto à escravidão. Mais adiante vi a fachada de São Francisco de Paula, onde estava escrito em grandes letras Caritas, e não pude deixar de maldizer um povo que afetava tanto a caridade e que açoitava os negros. Né? Então, a visão de um francês, né, chegando aqui e vendo todas essas contradições que a gente conhece tanto, né? Bom, logo depois, né, que ele chega, rapidamente ele integra a expedição Langsdorff, que foi uma expedição, né, realizada pelo Barão de Langsdorff, russo, e que teve início em Porto Feliz, aqui pertinho de Campinas, e percorre, durante esses 3 anos, de 1826 a 1829, os atuais estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará, principalmente pelo caminho dos rios. Esse é um mapa físico, né, de Aaron Smith, que foi usado para eles fazerem a navegação e a exploração, né, pela expedição Langsdorff.
Essa viagem, né, vai ser mais tarde documentada na publicação L'Ami des Arts, Livre à lui-même, né, que é o amigo das artes deixado por conta própria, né, ele fala muito sobre isso. E aqui, né, do lado tem essa, que é uma página, né, dessa publicação. A publicação inteira tem o facsímile no site do Instituto Hercule Florenzi. Aqui, né, eu quis trazer um pouco é a folha de rosto, né, do L'Ami des Arts, e é muito bom ver, assim, né, é muito legal ver esses pequenos furos, né, que vão surgindo pelo próprio papel fino, né, o tipo de impressão que ele fazia também proporciona isso, né, então trazer um pouquinho dessa materialidade, né, com a qual ele trabalhava na época. Durante a expedição Lexdorf, ele entra em contato, né, com o som dos animais e dessa exuberância toda, né, da natureza brasileira, né? E aí ele cria o que ele denominou de zoofonia, que foi uma notação, né, do som dos animais em partituras, né, como se fossem notas musicais. Aqui, né, uma folha, né, dessas anotações e é muito bonito, né? Hoje em dia, muitos desses animais tiveram seu som reproduzido pela fonoteca Jacques Villard e estão disponíveis no site, que a gente vai deixar referência também, para gente, inclusive, comparar assim, né, a notação do Florence, né, com esse desenho das ondas sonoras, né, que foi feito pela fonoteca, né, e o Florence geralmente também desenhava o animal, né, e fazia a anotação do som. Por fim, né, o termo zoofonia, ele não é mais utilizado, né, mas ele deu origem, né, ao campo que se chama hoje de bioacústica. Aqui a poligrafia, que foi também a primeira grande invenção, né, relacionada à reprodução em série, né, e depois a fotografia. A gente fala muito, né, durante até a elaboração do material educativo, que uma invenção ia levando a outra invenção. Na verdade, ele estava precisando de um método de impressão, né, que fosse mais fácil, né, menos custoso e precisasse de menos equipamentos para imprimir o artigo sobre a zoofonia. E aí inventa a poligrafia, né? E, e aí isso, né, permitia para ele imprimir sem necessidade de uma prensa grande, pesada, como as de gravuras ou de tipografias, né, da época. Depois de alguns anos, né, ele chega bom, eu acho que vou passar direto para a fotografia. Bom, depois de alguns anos, né, da impressão também já pela poligrafia, né, ele vai descobrindo, ele inventa a fotografia. Na verdade, ele tinha interesse tanto pela imagem feita
pela câmera escura, mas também pelo método de impressão com a luz, né? E aí é por isso que ele dá o nome de fotografia, né? Porque é uma impressão que é feita apenas pela luz do sol, né? Sem precisar assim, de outros elementos, né? Como se fosse o que Talbot chamou também, né, de o lápis da natureza, né? Ele fala muito dessa coisa da imagem se fazer sozinha, né? E aí tem um livro do Boris Kosoy que analisa essas experiências todas, né? E que ele fala, né, que ao longo dessas 3 primeiras décadas do século XIX, em diferentes lugares, diferentes pesquisadores buscavam alcançar um antigo desejo, que era tornar permanente as imagens dos objetos externos formados no interior da câmera escura. E não só isso, né? Conseguir também formas de reproduzir as imagens de uma forma menos custosa, né, do que as que eram feitas na época, né? Por isso que a gente fala um pouco que a poligrafia é como se fosse a primeira invenção antes da fotografia, né? Porque tem um impulso ali que é muito próximo. É importante destacar, né? Eu acho que eu já falei um pouco que o Florencio é o primeiro a escrever a palavra fotografia, a denominar esse método de produção de imagens pelo nome fotografia, né? E esse é um desenho, né, da câmera, né, dele e das placas, né, assim, do método que ele tinha, né, de impressão dessas imagens na câmera escura. Sobre essas múltiplas invenções, né, da fotografia que o Boris Kosoy menciona, né, é legal a gente destacar, né, aqui em 1835, o William Henry Fox Talbot, né, da Inglaterra, inglês, né, que realizou o que ele chamava de desenhos fotogênicos, que eram cópias feitas em papel pela ação da luz, né? E ele também conseguiu realizar pequenas imagens assim bem pouco nítidas, assim com pouco foco, com uma câmera escura. Entre 1835 e 1837, o Louis-Jacques Mandé Daguerre, na França, ele consegue obter imagens pelo método que ele denominou como daguerreótipo, né, que é uma fotografia direta em placas de cobre, sensibilizadas com iodeto de prata e reveladas em vapor de mercúrio, fixados com uma solução salina, né? Aí em 1839, é, essa forma, né, essa técnica, né, que é o daguerreótipo, ele é considerado a data da invenção da fotografia, porque em 1839 existe uma comunicação na Academia de Ciências e Artes é, desse daguerreótipo, né? E aí ele é vendido para o governo da França, que aí nesse momento pode disseminar essa forma de produção de imagens. Nesse mesmo ano, né, de 1839, o Hipólito Bayard também realiza fotografias positivas diretas no papel. Apesar de estar na França, ele fez uma descoberta é, de uma forma e de caminhos completamente diferentes do da guerra. E na Inglaterra, o John Herschel utiliza o termo fotografia para se referir também ao seu invento, e ele que também é o inventor da cenotipia, né? Então, assim, são múltiplas descobertas em diversos lugares do mundo que acontecem no mesmo período de tempo. Esse aqui, né, é um manuscrito sobre a fotografia. Eu não vou ler agora esse texto, porque ele vai aparecer de novo. Aqui é um dos exemplares das fotografias, né, que foram
das poucas fotografias do Florence que chegaram aos nossos dias, né? E ela, na verdade, ela não é uma imagem feita com câmera escura, né? Como vocês podem ver, mas ela é uma impressão feita com a ação da luz de rótulos de farmácia, né? Então, assim, para mostrar também esse outro caminho, né, da invenção da fotografia pelo Florence. E aqui um outro rótulo também de uma outra impressão também fotográfica, né, e que ele até denomina ali em cima, né, prova número 2, fotografia, que está agora na coleção do Instituto Moreira Salles, né? A anterior era do Instituto École Florence, né? Dá para ver que tem uma pequena diferença entre as imagens. Das imagens que ele relata que fez com a câmera escura, nenhuma chegou aos nossos dias. Acho que é interessante destacar também esses estudos de céu, né, que ele faz, que é uma coleção com 22 modelos de céus, com nuvens diferentes, formas, cores, efeitos, né, que ele realiza com o objetivo de oferecer fundos para paisagens e composições de outros artistas, e também para fazer com que a gente olhe para o céu, né? Quem mora em Campinas reconhece muito desses céus, né? Assim, e a gente olha muito para o céu aqui, né? Aqui, com mais destaque. E aí, agora já passando para a exposição, né, especificamente, né, esse é o livro do Florence, né, nessa nova edição, escrita pelo Boris Kosoy, e que traz mais detalhes dos diários e desses manuscritos todos, assim, né, com uma pesquisa em relação à fotografia especificamente, né? Aqui são as duas câmeras feitas pelo Roger Sasaki, que é esse moço aqui, e que ele, né, duas das câmeras que ele descreve nos seus manuscritos, né? Essa daqui com a paleta, ele não tem nenhum desenho, então assim é uma interpretação livre a partir, né, dos textos dele. E essa daqui mais quadrada, né, mais próxima das câmeras que a gente conhece, inclusive, ela tem naquele desenho, né, que eu já passei aqui, né, enfim, é mais fácil de chegar mais próximo dela. E o Diego, é, que eles que fizeram os dois vídeos que vocês vão ver, né? Aqui um pouco, né, da cara da sala, né? Esse primeiro painel sobre a vida e a obra do Florence, né, com vitrines, com alguns livros e reproduções de obras, né? Nesses quadrinhos tem alguns manuscritos, né? E aqui também reproduções de obras, né? O retrato dele. Aqui, no fundo, uma câmera escura, porque a gente considerou que era muito importante as pessoas terem essa experiência da câmera escura, né? E aí, aqui, do lado direito, um painel sobre o desenvolvimento da fotografia, né? Com um destaque aqui para o período das pesquisas e invenções do Florence, né? E as duas câmeras também ficam aqui na vitrine e podem ser experimentadas pelo público, pelo menos enquanto tivermos mediadores na sala. Aqui mais uma visão. Aqui, né, para ver melhor as câmeras. Um detalhe do painel, que a gente optou, né, por fazer diferentes tipos de montagem, né? Aqui também eu falo, né, o tanto que foi importante a comunicação visual, né, para conseguir fazer essa narrativa da exposição,
né? Os documentos, em geral, a gente manteve o tamanho original, né? E colocou em quadrinhos. Outras imagens a gente preferiu deixar mais saltadas assim do painel, né? Aqui uma pessoa experimentando a câmera escura, né? Que é feita de gavetas. Então a gente é, meio que abre a gaveta para conseguir encontrar o foco da imagem que está sendo projetada ali. E aqui algumas referências para as pesquisas, né? E aí sigam o festival nas redes, né? É sempre Festival Hercule Florence no Instagram, no Facebook e mesmo no site festivalherculeflorence.com.br. Bom, é isso. Não sei se eu deixo para passar os vídeos depois, né? Talvez seja, ou se eu passo agora já. Passo agora já? Ah, eu gosto, Ana. Tá bom. Então vamos lá. A gente já fica no clima. Ai, peraí. Só um minuto. Deu alguma coisa. Tá dando para ouvir? Construí uma primeira câmara escura utilizando uma pequena caixa e a cobri com minha paleta de pintura. No orifício coloquei uma lente. Enfiei um espelho na caixa e, a uma altura adequada, introduzi um pedaço de papel embebido em uma solução fraca de nitrato de prata. A segunda câmara conta com um tubo horizontal, ao qual é adaptado outro com uma lente que pode ser regulada. Acima do tubo, há um pequeno orifício que deve ser mantido sempre fechado e que serve para observar a imagem. Cada câmara escura seria um pintor que teríamos às ordens. E como será útil para os retratos? Isto mesmo. A imagem de uma pessoa será apreendida e fixada no papel por uma simples ação química. Coloquei esses aparelhos numa sala naturalmente escura. O objeto era uma janela. Viam-se os caixilhos, o telhado de uma casa em frente e parte do céu. Deixei assim durante 4 horas. E quando fui verificar, após retirar o papel, encontrei lá a janela representada de uma maneira fixa. Não terei eu iniciado a arte mais do que maravilhosa de desenhar qualquer objeto, de captar uma paisagem qualquer, sem o trabalho de o fazer com a própria mão? Neste ponto, a inteligência vai descansar e pairar sobre novos tesouros, sobre novas fontes de felicidade. Estes são relatos originais de Hercule Florence, em seu manuscrito L'Ami des Arts, redigido entre 1837 e 1859. As imagens foram captadas no ateliê do fotógrafo Roger Sassat, que construiu os dois dispositivos a partir dos relatos de Hercule Florence e um tanto de sua imaginação e criatividade para completar as lacunas deixadas pelo brilhante inventor e artista. O conteúdo exibe o processo de construção de uma máquina fotográfica rudimentar, feita pelas mãos de Roger Sasaki, um homem branco de barba preta e cabelo comprido preso. A máquina é colocada em frente a uma janela.
Após um tempo, ela é aberta e a fotografia é fixada numa pequena bacia com nitrato de prata. Várias imagens são sobrepostas à câmera rudimentar que gira. Elas remetem às primeiras experiências dos inventores da fotografia: telhados, obras de arte, uma vassoura de palha, paisagens, um trem na estação. Outras imagens surgem, indicando o avanço tecnológico a partir da fotografia. A lua, múltiplas telas, uma filmadora e um celular com uma foto de uma rua em tempo chuvoso. Agora eu vou colocar o outro. Diário de Hércules Florent. Diário de Hércules Florence. Após muitas viagens e destinos, não faz muito tempo, cheguei nesta vila de São Carlos, uma campina, distante do centro do mundo. Através de minha janela, na Rua das Flores, percebo que a luz faz desbotar minha camisa indiana sobre a cama, ao mesmo tempo que me revela suas cores. Por tal capacidade de colorir e descolorir, acredito que um dia, no futuro, poderemos imprimir pela ação direta da luz. Não seria maravilhoso? Janeiro de 1833. Preciso imediatamente estudar mais sobre química, conhecer outras substâncias que, numa folha de papel, reajam com luminosidade. O nitrato de prata tem essa virtude de escurecer ao sol. Se fosse um pouco mais fácil consegui-lo aqui, poderia fazer experimentos com maior frequência. Preciso de uma caixa escura para servir de câmera, com uma lente de óculos e uma pequena entrada para deixar passar somente uma quantidade limitada de luz. O que tenho à mão me permite construir algo bem rudimentar, que depois, claro, poderá ser aperfeiçoado. Abril de 1833. A ação da luz desenha no papel sensível o busto de Lafayette. Os claros tornaram-se escuros e vice-versa. Fora da câmera, o papel escurece completamente e a memória se perde. Quem diria? É ainda mais difícil fixar uma imagem do que minhas próprias inquietações. Outubro de 1833. Fabuloso este meio de obter desenhos e reproduzir qualquer paisagem, não pela mão do homem, mas pela escrita da luz. Fabulosa esta fotografia. No início da exibição do conteúdo, imagens mostram um navio à vela em alto mar e um mapa da América do Sul no século XIX, junto com ilustrações da fauna, flora e habitantes do Brasil, feitas por Florence. Depois, é mostrada a imagem de um casarão com muitas árvores e um riacho, uma janela com ramos de flores e a luz solar iluminando uma roupa na cama. Em uma sala, imagens de vários livros e recipientes de vidro, contendo substâncias químicas, cristais que escurecem e depois um homem estudando atenciosamente. Sobre uma bancada, uma caixa, as lentes de um óculos e uma paleta de pintura em madeira, com um pequeno buraco por onde passam raios de luz. Na sequência, várias ferramentas que levam a uma máquina fotográfica rudimentar e a várias máquinas fotográficas mais desenvolvidas. Temos o negativo de algumas fotos, embaçadas, com muita sombra, e a imagem de Hércules Florence com o rosto magro, olhos redondos, com bigode e barba branca. São exibidas imagens dos experimentos fotográficos de Florence, o diploma maçônico e os rótulos de farmácia.
Por fim, na caligrafia do próprio inventor, é escrita na tela a palavra fotografia, com PH. Abaixo, a assinatura de Hércules Florence. Bom, é isso. Ficou muito bonito, né? Ficou. E é muito legal ver com a audiodescrição também, né? Sim. E ouvir na sala, né? Tem um som muito bom na sala. Eu achei que ficou forte, potente a voz, ficou muito, muito legal. Sim, sim. Bom, agora é com você. Maíra, bem-vinda. Maíra Ximenes também. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Ana Helena Grimaldi. Eu vou me apresentar, depois a Juliana também se apresenta e a gente vai mostrar para vocês o material educativo que a gente elaborou, tá? Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos claros, longos. Eu estou usando óculos pretos e uma blusa verde de quadradinhos brancos. E estou sentada aqui num quarto, atrás de mim tem alguns pôsteres e uma coleção de latinhas de Coca-Cola do outro lado. Juliana, acho que você também pode se apresentar. Eu sou, só contando um pouquinho de mim, eu sou artista visual, sou arte educadora, sou professora há bastante tempo numa escola aqui em Campinas, uma escola particular chamada Escola Comunitária. Então, a minha trajetória é sempre nesse trânsito entre sala expositiva, sala de aula, e tenho me dedicado bastante na elaboração de material educativo para exposições. Boa noite, pessoal. Eu sou Juliana, sou uma mulher branca, de pele clara também, cabelo castanhos na altura dos ombros. Estou usando óculos preto. Estou vestida com um vestido, né, uma blusa verde escuro, com um colar cheio de nozinhos, vermelho e um chalezinho para aquecer, né, nessa noite. Atrás de mim tem uma estante de livros. E assim como a Ana, né, eu também tenho me dedicado à elaboração de materiais, juntamente com a Ana, inclusive, né, assim, vários projetos. Primeiro porque assim, é uma coisa que eu gosto muito, desde criança eu gostava de fazer isso, né, de preparar coisas para as outras pessoas poderem brincar, trabalhar, curtir. E também hoje, né, como curadora de espaço cultural na cidade, também como tutora de um arquivo de um artista contemporâneo, né, tenho observado cada vez mais a questão da recepção de público, né, e como as formas, né, de interação com o público a partir do educativo, de projetos expográficos como esse que a Sala Florence traz para Campinas, né, presenteia Campinas, são interativos, são gostosos, né? A gente pensa a exposição, né, não só e o material educativo, não como um guia, né, pedagógico, mas como uma forma interativa, apreciativa, gostosa, e isso tem me encantado cada vez mais também. Bom, eu Vamos lá. vou compartilhar minha tela com vocês. Antes, eu quero até mostrar aqui, antes de compartilhar a tela, que esse material educativo vocês encontram impresso na sala, né? Ele foi pensado de modo a funcionar tanto no ambiente digital quanto também no impresso. Então, o formato dele é um formato que lembra um mapa, então ele é desdobrável, né? Ele é dobrado e desdobrável, como se fosse um grande mapa. E a partir da identidade visual, das cores, da forma de ler, a gente vai se aproximando de vários inventos, de vários conceitos que a gente quis trazer aqui para os educadores, para os alunos, para o público em geral. A gente pensou no material educativo, uma pesquisa grande minha e da Juliana, um material educativo que tivesse uma vocação múltipla, né, tentando ao máximo isso, que ele pudesse ser usado pelo público de uma visita espontânea, que ele pudesse ser usado também por educadores, tanto antes quanto depois de uma visita.
né? Ele pode funcionar como um mapa de percurso, inclusive em momentos em que não existam mediadores na sala. Ele também pode auxiliar os próprios mediadores, né? Com proposições que podem ser feitas a partir das invenções. Então, eu vou compartilhar aqui a tela e vou mostrar para vocês a versão digital, tá? Que vai estar disponível. No site, certo? Estão vendo? Então vamos lá, a gente usou aqui como uma imagem inicial a imagem do navio, né? E uma coisa que a gente pensou muito sobre esse material e sobre a vida, a obra do École Florence, e é uma coisa que interessa muito a gente que é artista e a gente que é professor, professora de escola, é a multidisciplinaridade da obra dele. Então, o que a gente pensou aqui foi em trazer essa riqueza desse multiartista que também é um viajante, um inventor. Então, a gente resolveu se referir a ele no material como um artista viajante inventor. E chamou o material de Aventuras de um Artista Viajante Inventor, né? A gente aqui tem uma tela de boas-vindas, né? E uma pequena introdução falando um pouco sobre uma pequena biografia do École Florence. A gente já ouviu pela Ana, né? Essa trajetória, então não precisamos nem repetir. O que a gente chama atenção aqui, né, que é uma curiosidade, é como preparar as malas para uma viagem ao desconhecido. E aqui a gente pensa não só numa mala física, mas numa mala também metafórica, né? Imaginem pessoas que viajavam, esse tipo de viagem que o École fez e que muitos outros participantes de grandes expedições fizeram, é uma viagem para o desconhecido. E acho que além de coragem, um senso de aventura muito grande, eles têm que ter também uma curiosidade muito grande, né? Está aberto para o novo, está aberto para a curiosidade, e é isso que a gente quer estimular nesse jogo. Que as pessoas olhem para a vida, para a obra e para os inventos do École Florence com curiosidade. Aqui tem essa frase que a gente gosta muito, né, que é do Manuel de Barros, que é: a invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo, e a gente tem visto isso cada vez mais, o mundo está ficando cada vez menor, a gente está cada vez mais próximo, às vezes próximos até demais, né, com a tecnologia. E eu queria até citar uma frase que foi dita por um educador do MIS, se alguém lembrar o nome, vocês me falam, que ele disse que um inventor é, antes de mais nada, um preguiçoso. E eu adorei essa fala, porque ela parece contraditória, né? Porque um inventor é uma pessoa que trabalha demais para conseguir inventar. Mas é que ele geralmente inventa coisas que vão facilitar a vida dele. Então, por isso que isso foi citado. E eu acho que isso é muito interessante, a gente pensar como a repetição, como a necessidade cria a possibilidade dos inventos, e principalmente da gente estar aberto, curioso, e se perguntando, né? Então, se a gente pensa que o inventor é, antes de mais nada, uma pessoa curiosa, essas pessoas se questionam sobre a vida, né? Se questionam sobre o mundo, sobre os processos, e criam alternativas para resolver os problemas que eles observam. Então, a gente incentiva, nesse momento do material educativo, que todos se façam perguntas a respeito do que vão conhecer a respeito dessa viagem. A gente vê aqui que a gente chama esse material, né, de Aventuras de um Artista Viajante Inventor, e conta aqui rapidamente essa viagem, né, que desde os 19 anos ele viaja numa fragata, depois ele embarca nessa expedição, né, essa grande expedição que sai de São Paulo e vai até Belém do Pará. Nessa expedição ele registra paisagens, pessoas, animais, anotações. E na volta, quando ele vem para Campinas, né, a cidade que ele escolheu para ficar, ele começa a pensar também em métodos de imprimir e publicar toda essa pesquisa que ele fez. E aí a gente pôs aqui uma pequena cartografia das invenções,
a gente poderia ter praticamente um material educativo para cada uma delas, né? A gente escolheu alguns inventos que a gente achou que tinha uma potência, assim, de conceitualmente também estimular criações em sala de aula ou até mesmo em casa, com materiais que a gente pensou também que deveriam ser materiais acessíveis, né? Que não fossem materiais complicados e adaptáveis. Então, aí tem algumas das invenções, né? A poligrafia, o estudo de céus, a pulvografia, o tipo sílabas, o papel inimitável, a zoofonia, a ordem palmiana. A gente escolheu para o material a fotografia, a zoofonia, a poligrafia e o estudo de céus. E, lógico, falar também um pouquinho da expedição. Eu vou reafirmar aqui o que a Ana disse, né? Palavras do Bori Kossoi, que uma descoberta ela não acontece do nada, né? É um grande processo, que às vezes é um processo que dura séculos, mas é um processo cumulativo de várias descobertas, uma descoberta vai levando a outra. E a gente vai começar aqui com a zoofonia. Então, vocês percebem que também no material digital a gente tem uma identidade visual por cor para cada um dos inventos que é associado com uma proposição. Então, a zoofonia, que está aqui nesse tom de verde, a gente tem sempre uma descrição, uma informação sobre o evento, uma frase, uma imagem, uma pergunta e a proposição, o título e a proposição, tá? Então, vou voltar aqui para a gente ver a zoofonia. Com todos eles vai funcionar com nessa estrutura. Então, aqui a gente tem uma descrição da zoofonia, que a Ana também já explicou, né? Que foi toda essa transcrição que o Hércules fez das vozes dos animais, né? Com signos da música, que deu origem depois à bioacústica. Aqui a gente tem até uma frase dele dizendo que a mineralogia é o estudo da natureza passiva, a zoologia é o estudo da natureza ativa e a zoofonia é o estudo da natureza falante. E a gente pensou numa proposição, numa pergunta, é como o som se transforma em imagem. E a nossa primeira proposição é chamada a imagem do som. Nessa proposição, a gente incentiva o professor, os alunos ou até o público a ouvir esse som dos animais, né? Que ele está lá sediado, né? Ou armazenado no Museu da Diversidade Biológica do Instituto de Biologia da Unicamp. A gente pode acessar com esse QR Code. E nesse QR Code a gente pode escolher vários animais por família. Eu acho até que eu consigo entrar diretamente aqui para vocês verem. Vocês estão vendo, né, a tela, a coleção de sons. Não, E Ana, aqui a gente não está vendo. Assim, a gente está no PowerPoint ainda. É é porque porque eu vocês estão acho no que Power. você vai ter que parar, você teria que parar de compartilhar para. Eu acho que depois eu posso mostrar, depois que acabar a apresentação toda, eu posso entrar no site. Mas é muito interessante que nesse site vocês escolhem o animal. Tem o nome mais comum do animal, tem também o nome científico. A gente escolhe o animal e ouve o som. E é muito interessante observar o que a Ana já mostrou na tela dela, que são as ondas, né, do som, e a gente perceber a riqueza desse universo, dessa paisagem sonora. E aí a nossa proposição estimula que as pessoas escolham, ouçam de olhos fechados, né? Nesse caso, o professor pode escolher um que os alunos não sabem qual é, que animal é esse, né? E compartilhar com a sala. E aí fazer um exercício de imaginação. Que animal seria esse? Ele é grande ou pequeno? Ele é um animal que voa? Ele nada, ele corre? Como seriam as partes do seu corpo? Se você acha que é um pássaro, como você imaginaria suas penas? Tente desenhar esse animal ou partes do seu corpo a partir da observação sonora. E se quiser criar ainda mais, observe o que estes sons comunicam. Atrair um parceiro? A disputa de territórios? O pedido de comida, caso sejam filhotinhos?
Alarme de perigo, amizade, você pode até criar uma história a partir dessas descobertas. Então, é interessante a possibilidade também da gente criar a partir da imaginação, né? Tem esse desdobramento que pode ser usado com lápis, com papel, com riscadores diferentes, com canetinhas, com colagem, mas também tem o próprio exercício de imaginação que pode ser feito de forma coletiva, de uma maneira divertida. Aqui a poligrafia, né? O segundo invento vai trazer uma proposição. A gente tem, então, a imagem, a descrição da poligrafia, né? Que era um método de impressão que substituía métodos muito pesados e complexos, né? Que é a gravura em metal, por exemplo, que precisa de uma prensa. E ele descobre isso na tentativa de reproduzir essa imagem, né? De reproduzir os textos, de criar um documento a partir das observações que ele fez na viagem. Então, o que a gente chama atenção aqui como proposição é a repetição, é o fato da gente repetir atividades, né? Então, o que a repetição pode nos ensinar? E a nossa proposição é fazer de novo, e de novo, e de novo. Eu acho que é uma oportunidade também da gente conversar com os alunos sobre a pressa, sobre a desistência, sobre o erro, sobre a prática, porque a gente percebe cada vez mais que todos têm muita pressa, né? Muita pressa, a atenção é muito curta. Então, a gente incentivar a repetição e incentivar a observação da repetição, eu acho que é um ganho. Fazer de novo, fazer melhor, ou até fazer de novo e perceber que a gente faz de uma maneira diferente. Apesar de repetir coisas que são automáticas, a gente acaba caindo no campo da invenção. Então, essa proposição, ela propõe que a prática pode aperfeiçoar a técnica e pode nos trazer surpresas. Quando fazemos repetidamente uma atividade, acabamos por procurar e perceber maneiras de fazê-la de forma mais interessante ou até mesmo eficiente. Que atividades do seu cotidiano você repete com regularidade? Você percebe uma mudança na forma de realizá-las após a repetição? Experimente fazer isso com o desenho de observação, uma dança ou até mesmo um exercício da escola. Faça e refaça diversas vezes, pensando em como esse processo de repetição pode gerar novidades e descobertas. Eu já fiz muito com os alunos a repetição do desenho com cronômetro e com espaços diferentes de tempo para realizar o mesmo desenho. E a gente vê como isso vai criando resultados diferentes e às vezes muito mais sintéticos, mas ao mesmo tempo muito mais expressivos. E eu convido agora a Juliana a continuar. Tá, um minutinho. Pronto, já caiu, que eu dei uma caidinha aqui, voltei agora. Bom, pessoal, sobre a fotografia, bom, tem tanta coisa para falar, né? Mas a gente escolheu algumas delas. Primeiro, né, uma coisa que a gente gosta muito é a questão de dar nome às coisas, né? Então, é criar vocabulários. O Hércules trouxe essa palavra para a gente, né? Fotos, mais né? Grafia, então escrever com a luz, né? Desenhar com a luz. E isso, para a gente, é muito criativo, muito interessante, né? Fascinante, na verdade. Pensando, né, questões assim, trazendo para... Por exemplo, né, fiquei pensando aqui, o livro do Gabriel Garcia Marques, né, dos 100 Anos de Solidão, para quem conhece, naquele momento do livro, que não existia nome das coisas, as coisas dos utensílios, né, então copos, talheres, não tinham nomes, e tudo isso estava sendo batizado, né, digamos assim. Mas trazendo para o nosso dia a dia hoje também, né, palavras como feminicídio, palavras como as siglas, né, por exemplo, do LGBTQPI+, né, o próprio mais, são palavras que estão nascendo por conta de acontecimentos da sociedade, né, a própria sociedade pede, e que tem coisas, o mais, por exemplo, que ainda vão ser nomeados, né, de acordo com
com as questões pessoais, com as coisas coletivas, né? Então, essa primeira ideia, né, da fotografia, além do próprio invento, mas de poder nomear coisas, isso nos deixa muito interessados em praticar com as crianças, em praticar com adolescentes. Como que a gente poderia criar regras, né, de nomes como o latim, por exemplo, né? E então, além dessa questão da nomeação, a gente parte para as descobertas, né, que ele fez a partir da câmara escura, né? Câmara escura que a gente tem aí várias, já existia, né? Desde de Leonardo da Vinci, por exemplo, né? Que desenhava seus trabalhos, né, a partir da observação da câmara escura, outros artistas também. E a gente pensa, né, esse dispositivo, esse equipamento, né, esse experimento que ele foi testando, inclusive, né, com materiais que ele tinha na mão e até a própria urina, né, no sentido depois de pensar a fixação dessa imagem, porque uma coisa foi pensar como que ia ser captada essa imagem, mas depois, né, como que isso ia ser fixado, porque com a incidência da luz, ela ia se apagando, ela continuava o processo natural, né? Mas aí o Florence, né, com a sua curiosidade, com os seus experimentos, né, de matéria, daquilo que ele tinha na mão, ele inclusive utiliza da própria urina, né, e faz uma descoberta que é a fixação dessas imagens. Depois, mais para frente, ele testa amônia, né, que era um componente da própria urina, né, e dá muito bom, né, essa técnica e esse processo, tá? Ana, passa um pouquinho a próxima. E aí a gente traz como proposição, né, esse pensamento primeiro, como a luz pode ser desenho? E para a gente pensar isso, nós trouxemos duas proposições. A primeira delas, Ana, é a natureza como lápis, e que a gente achou muito bonita essa frase, inclusive, que está num dos textos, né? Eu acho que você citar um pouquinho para cima, Ana, um dos textos que ele mesmo traz, né? De como, acho que não está, acho que está no material impresso, mas de como a natureza ela pode colaborar a partir de observações, né? E aí eu e a Ana a gente ficou pensando, mas como que a gente pode propor vários experimentos a partir daí? E o primeiro deles foi a fitotipia, né? A fitotipia, né, como uma técnica alternativa que consiste em imprimir positivos fotográficos em folhas de plantas, ou seja, com elementos também da própria natureza e essa percepção do sol, né, utilizando dessa luz natural, é possível realizar experimentos e imagens tão bonitas. Então, como que faz isso? A gente deixou essa receitinha aí, né? O material é prensado, exposto à luz e, por meio de reações fotoquímicas, a imagem é revelada na folha de uma planta. Para fazer esse experimento, você vai precisar de folhas de plantas. A gente trouxe aqui alguns exemplos: couve, plátano, pata de vaca. Por quê? Porque são plantas, folhas maiores, né? Com menos veios entre elas. Então, quanto mais lisinha a folha e quanto mais escura ela melhor fica essa impressão, mais nítida fica essa imagem, né? Uma base rígida e vidro de qualquer espessura, então pode ser, aí está falando, né? Pode ser base vidro de porta-retrato, por exemplo. Então, qualquer porta-retrato que a gente compra nessas lojinhas de multicoisas, né? A gente pode ter naquele tamanho padrão da fotografia, um pouquinho maior. E a espuma, né, que tem atrás dele, ou mesmo aquele material que prensa, né, para deixar a fotografia bem coladinha. A espuma e papel preto. Então, a espuma ela é importante para dar bem aquela prensada, e a espuma tem que ser recortadinha no mesmo tamanho, né, desse porta-retrato. O papel preto, que pode ser uma cartolina ou papel cartão. E a gente também é muito
adepta de utilizar materiais que tenham em casa, então qualquer matéria que vocês acham que possa, né, trazer essa consistência escura, ela também serve, né? Todos no tamanho desse porta-retrato que você escolher, né? Um stencil e uma impressão fotográfica, né? Ou uma impressão fotográfica em transparência e objetos bidimensionais. Esse stencil, né? O que é? A gente tem que ir numa gráfica e pedir para que eles façam uma impressão no próprio stencil ou numa transparência, né? Mas que essa impressão ela seja negativada, né? Então, é só o positivo que vai aparecer nela. E aí a gente consegue, para a gente poder fazer essa marca do positivo na folha, tá? Tesoura, e prendedor de papel também é importante, que a gente vai fazer como um sanduíche, né? E os objetos bidimensionais também, porque a gente pode misturar com esses stencils algum objeto que você queira, né? Uma fita, por exemplo, um fio, outras plantinhas que tenham alguma textura, uma florzinha, tá? Para a gente formar mesmo como um sanduíche. E para montar essa estrutura, né, de revelação, então tá lá na receitinha. Posicione a espuma sobre a base rígida. Acima da espuma, coloque o papel preto e depois a folha de planta. Em seguida, posicione a imagem a ser aplicada. Pode ser o stencil, a impressão fotográfica em transparência ou objetos bidimensionais. Fazer uma paisagem, por exemplo, ou uma única figura. Detalhe, gente, quando a gente escolher a imagem, né, que a gente vai fazer no stencil ou na transparência, que ela seja uma imagem com poucos detalhes, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de um experimento natural, né? De um experimento que, né, não tem uma tecnologia da natureza, não tem essa tecnologia tão potente, né, dos eletrônicos, então dos digitais, então é pensar, né, em uma imagem, né, que você faça a curadoria dessa imagem, pensando, né, que se existem detalhes, que detalhes são esses, né, para que a escolha ela seja assim realmente para que vocês até não se decepcionem depois, porque não vai ser uma impressão tão nítida como uma revelação numa gráfica rápida, por exemplo, né? E aí, em seguida, então, posicione a imagem a ser aplicada, pode ser o stencil, a impressão fotográfica em transparência, ou os objetos bidimensionais. E como eu disse, esses objetos eles podem formar até ali um conjunto de coisas, como uma paisagem. Finaliza com a base de vidro e fixa a estrutura com prendedores de roupa, né? Ou aqueles prendedores de textos, né? Que a gente utiliza bastante em escritório, mas para ficar bem firmezinho. E depois deixa no sol por algumas horas ou dias. Quando a gente faz essas oficinas, né, a gente tem pouco tempo e acaba ficando ali 1 hora, 2 horas. Quando a gente abre, a imagem está mais clarinha, né? Mas o legal mesmo é deixar por vários dias, logicamente, deixando o sol, vai observando, porque se tiver dia de chuva, por exemplo, tem que tirar, né? Porque não pode molhar, porque senão vai acontecer outros efeitos, que são interessantes também. Mas, nesse caso, para a gente entender como funciona, né? Como forma essa impressão via luz do sol, né? É importante deixar bem sequinho e deixar o maior tempo que você conseguir, tá? E aí, então, as imagens ficam muito parecidas com o que a gente vai ver no próximo slide. Ana, por favor. Olha aí, né? Essa imagem do lado esquerdo foi uma imagem criada em uma oficina que, inclusive, eu participei, da artista Dani Sandrini, que é uma especialista, né, em fitotipia, e aqui outras imagens, né, do cachorrinho, de uma mulher, de uma pessoa se fotografando, né? Vejam vocês que são imagens assim um pouco mais aproximadas, com foco maior, né, como se estivesse dando um zoom, porque é isso que a gente fala, não adianta ter assim uma paisagem rebuscada de elementos que aí não vai sair, tá? E a criação, gente, fica a criatividade. Qual tipo de folha, né, da natureza que você vai coletar,
Se você quer colocar duas fotografias juntas, por exemplo, né, tudo isso é possível. E o que é gostoso nisso tudo é pensar possibilidades junto com as crianças, com os alunos, com a gente mesmo, né? E perceber, né, nesse tempo de correria, que é tão fácil fazer um clique pelo celular, o quanto é gostoso a gente experimentar e ter paciência para que as coisas se revelem, para que essas imagens se revelem, tá? E aí, então, vem a próxima pergunta, né? Como formam as imagens? Como se formam as imagens? E para responder isso, a gente traz uma outra possibilidade, que é a proposição da caixa mágica, né? Que é mágica mesmo, né? No sentido da gente observar, né, como que uma câmera obscura ela pode nos revelar essa imagem, né, do motivo aí que você está olhando por dentro de um orifício, por meio de um orifício tão pequenininho. E aqui a gente deixa, então, esse passo a passo que foi desenvolvido pelo Miguel Shikaoka, né, que chamou esse projeto também de câmera de visualização. Tá? Aqui no material tem um link que vocês podem clicar e vai direto para esse passo a passo. São experimentos, né, que quando criança a gente fazia até com latinha de leite moça, né, possível de fazer, fazendo um orifício bem pequenininho, com um preguinho, né, e observando ali atentamente. Algumas pessoas, é interessante, elas têm dificuldade de enxergar essas imagens que se formam, mas aí também é uma questão do treino do olhar, né? Da sensibilidade para a gente encontrar essas imagens. E uma possibilidade, né, muito legal de treinar está lá na sala Hercule Florense, né, com essa câmera grande que está lá e com o movimento, né, que a gente faz das gavetas, a gente consegue, inclusive, entender como que forma o zoom, né, da câmera fotográfica digital do celular. Vamos lá, Ana, para a próxima. Ah, tá aqui a frase, né, do Hercule Florense, né, um relato de como essa luz desenha os objetos. Então, olha lá, a ação da luz desenhou-me os objetos na câmara escura. Ela só fixava as grandes formas, os contrastes salientes e, assim mesmo, com defeito de converter em claros os escuros e vice-versa. Contudo, esse meio de obter os desenhos produzidos pela natureza e não pela mão do homem, esse meio que, sob tal aspecto, já desperta tanto interesse, sem embargo de sua precariedade, não é suscetível de aperfeiçoamento? Né? Sim, né? É suscetível de aperfeiçoamento, de repetições, como a Ana trouxe agora de pouco. Né? Quanto mais a gente repete, mais a gente chega à perfeição, ou a gente traz novidades para isso. Né? Então, vamos lá, Ana, para mais um. Aqui, o outro invento, né, que é o estudo de céus, na verdade, não um invento, mas uma observação. E como a Ana Angélica trouxe para a gente, o céu de Campinas é muito bonito. Né? E quando a gente para pensar que o céu de cada ponto do planeta ele tem uma luz própria, ele tem cores próprias, né? Em alguns lugares, né, com um clima mais temperado, então tem aquele céu mais acinzentado, com cara de poeira, né? Mais avermelhado, mais bege. Aqui a gente tem esse clima tropical, que foi inclusive um dos encantamentos do próprio Hércules, quando ele fez a expedição Langsdorff. Então, esse céu azul que a gente tem, essas nuvens cheinhas, carregadas, né, que tem muito a ver com a nossa natureza, né? Isso tudo encantou o Hércules, né, a ponto dele fazer um conjunto com 22 modelos de céus, né, com nuvens, formas, cores, efeitos causados pelas condições climáticas. E é interessante, naquela época ainda não tinha nome, as nuvens ainda não tinham nomes, né? Ainda ia ser pensado e trabalhado essa questão da meteorologia, né, da climatologia, né, que inclusive o Hércules deixou também aí
vários estudos que se desdobraram nos estudos modernos, né? E para isso, né, e para tudo isso, então, o que ele fazia? Ele olhava para o céu, ele parava e olhava para o céu. Outra coisa interessante, né, que a gente, na correria do dia a dia, não faz, né? Não tem esse hábito de olhar. Quer dizer, a gente gosta, a gente que ainda mais da arte gosta, né? Mas as pessoas na correria, dentro dos seus carros, pouco olham para o céu. Uma dica, inclusive, assim, eu moro perto da região aqui da Dom Pedro, e é muito lindo quando a gente pega aqui, ó, do Carrefour, indo para a Unicamp, né, que a gente tem a possibilidade, pela topografia da rodovia, da gente ver como o céu é imenso e como a gente é pequenininho né, diante daquela beleza natural. Aqui no final da tarde tem o céu avermelhado, né? É certo que a gente sabe que é da poluição, mas é lindo de ver também, né? As cores que se formam, os laranjados, os tons cor-de-rosa, o roxo. E o Hércules, então, é encantado com isso, faz seus estudos de céu, né? Fazendo esse catálogo, né? Com 22 imagens, e que é lançado, né, em 2010, relançado em 2010, pela sua bisneta, a Leila Florence, né, com a colaboração do crítico de arte Jorge Colli, né, que inclusive daqui de Campinas também, o psiquiatra Guilherme Massara Rocha e o meteorologista Rubens Junqueira Vilela. O psiquiatra, olha que interessante, né, para pensar justamente essas relações com o tempo, né, esse hábito de olhar o céu, né, de olhar a natureza, de olhar o tempo das coisas, mas se deixando ser a correria do dia a dia. Então, além também dessa ideia, o Hércules teve o desejo de deixar esses estudos para outros artistas. Então, até hoje, alguns artistas utilizam esse material como referência de tonalidade, né? E aqui, né, tem essa perguntinha que ficou: como capturar a efemeridade, uma vez que olhar para o céu nesse segundo é uma coisa, 5 segundos depois já está totalmente diferente. E essa palavra efemeridade a gente quis deixar bem no educativo, e até durante as conversas a gente pensava, mas como as crianças entendem a efemeridade, né? Uma palavra difícil, será que a gente tem que trocar, colocar um outro vocabulário? Mas não, vamos trabalhar com as palavras, né? Vamos entender o que elas significam. E até a Ana Helena trouxe um exemplo que eu achei tão bonitinho, que é isso, né? Como que a criança ela percebe a efemeridade, né? É uma mordida que um amiguinho deu, né? E isso vai passar depois. Né, um machucadinho no joelho de um tombo que ela levou. Isso tudo é efêmero, né? E ela consegue observar isso. E aí, para responder o que é efemeridade a partir das proposições, a nossa sugestão é utilizar o céu como paleta. E aí, né, quais são as dicas que a gente deu? Primeiro, observar, né? Primeiro, se deleitar, né? Dar um tempo para tudo isso, sair dessa correria. E aí, fotografar. Fotografar o céu em diferentes horários, em diferentes dias, né? No tempo nublado, no tempo seco, empoeirado, como a gente está vivendo agora, num dia muito ensolarado, às 7 horas da manhã, ao meio-dia, no entardecer, né, na hora que está o lusco-fusco, né, aquela coisa que o olho fica meio acinzentado, e depois organizar isso como o Hércules fez na paleta de cores dele. E aí a gente pode, inclusive, utilizar a colagem digital com essas fotos, né, aproximando-as como ele fez também nos estudos. E aí você pode escolher como que você vai colocar isso, né, lado a lado. Então, escolha as cores de forma a criar uma paleta de céu, né? E também, né, que a gente está falando de dar nomes, por que a gente não pode dar nome para cada momento desse? Por que a gente não pode dar nome para aquelas nuvens que aparecem aí nesses céus? É poético, é sensível,
e criativo também. E trata de todas essas questões da saúde mental, inclusive, quando a gente passa a ter um ato, né, de deleite da natureza. Foi isso que o Hércules também nos deixou, além da tecnologia. Vamos lá, Ana, mais um. E aí aqui a gente chega na expedição Langsdorff, né, que como as meninas já falaram, né, foi esse percurso que sai aqui da cidade de Porto Feliz, perto da gente, né, e vai até o norte do país. É interessante contar para vocês que no site do Instituto Hércules Florence, esse mapa existe de modo interativo. Então, cada ponto desse, né, vocês podem clicar lá e vai trazer uma citação do diário que o Hércules fez, ou uma imagem, né, de registros, ou algum desenho que ele fez. É bem interessante para a gente conhecer como ele foi observando a fauna, a flora, a geografia, né, de cada pontinho desse daí. É de uma riqueza, né, e até assim, a gente tem outros conhecimentos em relação ao que foi retratado nesse período de colonização, em relação à fauna e à flora, os indígenas, né, o povo originário. E o Hércules, né, já com as questões que ele traz, assim que ele pisa no Brasil, né, que ele fica, inclusive, chocado com a escravidão, ele vai desenhando, e pelo que a gente percebe, né, na iconografia que ele traz, ele tenta seguir realmente aquilo que ele está vendo, com a sensibilidade de uma pessoa, né, que olha para aquilo com justiça, com honestidade, com franqueza. Então é muito bonito o que a expedição Langsdorff nos mostra, né? E aí, para essa expedição, a gente propõe a seguinte proposição, né? Qual é a viagem dos seus sonhos? E aí a gente propõe retomar lá naquelas perguntas do início do material, né, que a gente, quando pensou esse material, né, e como incentivar, né, os participantes, as participantes a serem curiosas e curiosos. Então, provocar perguntas, né, para essa grande viagem, para a organização dessa mala, né, que perguntas que a gente poderia fazer para o mundo e que agora a gente poderia novamente utilizá-las para criar o nosso roteiro de viagem. Então, que perguntas, né? Que perguntas e que desejos? Será que fazer essa expedição novamente, nós que estamos aqui no Brasil, né, fazer o caminho que o Hércules Florence percorreu, né, junto com os colegas da expedição, para observar como essa natureza se modificou, se ainda existem vestígios do que ele viu? Olha que curioso, que interessante, né? Tentando também pensar, né, imaginar como que vai ser o futuro desses lugares daqui a 100 anos. Né? Então, como que a gente poderia fazer um roteiro de viagem pensando o futuro, pensando em como utilizar a própria fotografia, como ela vai ser daqui 50 anos, né? Como que vai ser o registro, como que a gente vai estar pensando sobre a fotografia, né, daqui a 15 anos. Que dispositivos vão existir para a gente praticar isso, né? Então, escolha alguma das suas perguntas e veja se ela cabe nesse itinerário. E aí, outros exemplos. Quais os países e lugares que podem me mostrar o futuro das imagens? Ou onde nasce o rio Piracicaba e onde ele termina? Eu coloquei isso, né? A gente colocou, porque recentemente eu descobri que o rio Piracicaba ele começa na cidade de Joanópolis, aqui pertinho, e é um rio bem pequenininho, né? Uma nascente bem pequenininha. E eu fiquei imaginando como seria delicioso fazer o percurso desse rio até chegar lá na Rua do Porto, em Piracicaba. Quanta coisa que a gente ia encontrar, né, em relação às pedras, à natureza, os ribeirinhos, as histórias das pessoas que vivem ali perto, né, os pescadores, as cachoeiras, né, quais cidades que a gente poderia passar, uma verdadeira expedição, né? Pode ser fictício tudo isso, pode ser no mapa, né, feito pela própria turma da escola. E aí, né, a gente também propõe que é possível
elaborar, é só mais um pouquinho, Ana, elaborar uma lista de curiosidades históricas, geográficas, tecnológicas ou culturais, né, que as pessoas gostariam de explorar e traçar o desenho do mapa de viagens dos seus sonhos, imaginando tudo o que acontecerá pelo caminho. Então, a gente deseja, né, no final dessas proposições, que tenham, junto com o Hércules Florence, com todos esses experimentos, uma boa viagem. No próximo slide, a gente mostra as referências, né, de pesquisa que a gente faz questão de deixar para que docentes, né, educadores, arte-educadores, da educação formal e informal, se utilizem, né, para que a experiência se amplie, para que o material, né, mesmo quando não tiver a mediação da sala Hércules Florence, como vai acontecer até julho, né, que ele tenha autonomia, que ele possa ser utilizado para outros experimentos e que, inclusive, ele seja relacionado com planos de aula de outras disciplinas, né, para além da história, para além da arte, e que se relacione aí com, com outros docentes, outros colegas que talvez nem venham a conhecer a sala Hércules Florence nesse momento, mas que, por meio do material, ele possa ser contínuo, tá? Então, acho que da parte do material, é isso que a gente trouxe, né, por enquanto, e esperando, né, que ele, e já sabendo, inclusive, que ele está tendo um bom uso e que desdobramentos diversos estão acontecendo a partir dele, tanto antes, né, da ida para a sala, na sala, inclusive com experiência com os próprios mediadores que ali estão, e também com a galera que está saindo de lá com o materialzinho na mão. Gente, aí nós deixamos aqui os nossos contatos, né, do Instagram, por quê? Porque tanto eu como a Ana Helena, e assim como outros materiais educativos que a gente já fez, até junto com a Ana Angélica, a gente tem muita curiosidade de saber o que está sendo produzido. Então, se vocês puderem trocar com a gente, né, isso é maravilhoso, é rico, né? A gente está até pensando em fazer uma publicação com esses relatos para compartilhar ainda mais e, quem sabe, né, para outros projetos da sala Hércules Florence ficar de circulação, ficar aí como ideias do que foi desenvolvido nessa primeira versão. Obrigada, Juliana. Obrigada, Ana, Helena. Essas proposições todas estão sendo muito instigadoras, né? E o mais legal de ver é que estão gerando novas proposições, inclusive pelos mediadores da sala, né? Isso, acho que assim, é esse trabalho frutificando mesmo, né? Queria passar agora para a Maíra Schiavinato Macei, que foi a nossa consultora de acessibilidade, né? Aprendemos muito nesse projeto com ela. Maíra. Oi, gente, eu sou a Maíra, tenho cabelo castanho, olho castanho, pele clara. Meu sinal de Libras é um M descendo na lateral da cabeça, fazendo uma curva no ombro. Bom, eu tô usando uma blusa meio rosa, meio vermelha escura. Bom, na sala a gente conta com alguns recursos de acessibilidade. Não é um museu extremamente acessível, mas dentro da sala nós temos piso tátil, nós temos audiodescrição de tudo que tem na sala, então nós temos audiodescrição desde o painel de abertura até os painéis expositivos, até as vitrines, as câmeras, então tudo está com audiodescrição gravado, que pode ser acessado através do QR Code. As câmeras, né, você pode manusear as câmeras enquanto está lá o educativo, então a pessoa com deficiência também pode ter uma noção de como elas são fisicamente, colocando a mão. Nós temos também uma impressão 3D dos rótulos, então os rótulos do Hércules Florence, que o Hércules Florence fez, os rótulos de farmácia, eles contam com essa impressão 3D, que a pessoa com deficiência pode também tatear.
Por enquanto, nós estamos com mediadores também, que estão treinados em acessibilidade para atender todo o público. O vídeo, como vocês viram, ele tem audiodescrição depois do vídeo, e as legendas, elas, né, também são lidas para pessoas tanto cegas quanto, né, analfabetas e pessoas com outras dificuldades de entendimento. Basicamente são esses os recursos que a gente tem. No site, a gente também tem um site acessível para leitor de tela, também contamos com audiodescrição dos painéis no site, e o material educativo também está no site, também é acessível para leitor de tela e pode ser baixado em formato PDF. É isso. Ai, obrigada, Maíra. Bom, assim, queria, né, agradecer vocês todas. Eu acho que foi um projeto de muito aprendizado, né, assim, no processo inteiro, né, principalmente assim nessa parte de acessibilidade, né, e é interessante assim porque além de tornar, né, esse material, esse conteúdo mais acessível, né, para um público, né, mais amplo, com algum tipo de deficiência, tem também um caráter poético nisso, assim, né, que a gente começa a ver, né? Eu achei super bonita essa audiodescrição que tem depois do vídeo, né? Pela audiodescrição, né, a gente vê como o cineasta também é, tentou passar algumas informações enfim, que a gente, claro, desvenda, né, interpreta, assim, olhando, mas ao ouvir é diferente, assim, eu gostei muito, sabe? E, enfim, então é isso. Débora, que fez aqui a pesquisa e a curadoria, que esteve aqui junto comigo o tempo inteiro, quer falar uma palavrinha? Eu também queria agradecer essa oportunidade, de estar atuando com essa equipe maravilhosa. Eu gostaria realmente que as escolas, né, professores da cidade, né, acolham essa sala, porque acho que ela tem realmente múltiplas possibilidades, né, em razão dessa polivalência, né, do Hércules Florence, que traz tantos conteúdos, tantos diálogos possíveis, né, entre diferentes disciplinas. Gostaria de realmente de seguir, de ver as escolas tomando posse desse conteúdo, desse espaço, desse lugar, e levando as crianças, e mesmo que não consiga ir até a sala, aproveitem esse conteúdo tão especial, criado pela Juliana, pela Ana Helena, também super acompanhado, né, e orientado pela Maíra, que vocês façam um ótimo proveito desse material em sala de aula. E agradeço. Queria destacar também que a exposição está aberta de terça a sexta, do meio-dia às 18h30 e aos sábados das 10 às 16. No período da manhã está aberto para agendamento de escolas, né, sob demanda, pelo e-mail educativossalahfnomis@gmail.com. Isso, e tem também um formulário para agendamento, né, de escolas e grupos maiores, que fica na bio no Linktree do Festival Hércules Florence no Instagram. E acho que é isso, meninas. Querem falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter vivido esses processos todos, desde a pesquisa, todos os nossos encontros, que foram super enriquecedores e absolutamente respeitosos e construtivos. E queria agradecer também nossos mediadores, que têm sido também grandes aventureiros nessa viagem, criando
desdobrando o material educativo e criando junto com a gente outras proposições também. A Mai está aqui com a gente, então é a Nicole, a Mayra, o Alberto, a Cara e agora a Sabrina. E queria agradecer demais. A gente tem, nesse educativo, também aprendido muito com eles, com as experiências. Isso se retroalimenta, né? E tem sido uma aventura muito legal. Queria agradecer demais. Maíra quer falar? Maíra A Ximenes também. mesma coisa. Faço das palavras da Ana as minhas. E acho que a Ju travou. Voltou. Travou mesmo. É. Só agradecer também. Acho que travou mesmo. Maíra Ximenes quer falar também um pouco como mediadora. Oi, gente. Eu queria agradecer também. Eu acho que foi um período de mediação muito legal, assim, que eu pude estar ali na sala, né? E esse processo também de ver acontecendo e como a sala se dá a partir de cada visitante que aparece, cada proposta que a gente consegue desenvolver também faz muito esse diálogo, né, com o que a gente conversa, mas também com cada pessoa que aparece ali, com cada questão que aparece também. Então, tem essa questão da mediação de ser meio, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas tem um processo ali que vai ser muito desenvolvido na hora mesmo, né, com cada grupo. Então, o material educativo foi um apoio muito importante de todas as mediações, porque a gente, além de consultar também ali, né, de servir como apoio para os educadores, né, para os mediadores também, tinha essa relação de poder entregar para o público que passava ali ou que fez parte da exposição e deles levarem um pedacinho com eles, assim. Então, acho que esse processo também é muito bacana. E agradecer, assim, toda a acolhida de vocês, todas, com esse processo do educativo. Acho que a equipe inteira, assim, é muito grata mesmo à disposição de vocês, à acolhida de vocês. Então, é um sentimento muito bom de fazer parte, assim. Ai, obrigada, Maíra. Muito bom, gente. Ficou muito lindo o trabalho. Parabéns. Como faz esse coraçãozinho que vocês fizeram? Reações, eu preciso pôr um coração. Reações. Pronto. Também gostei. Vamos todas. Ai, obrigada, gente. E agradecer a Alessandra pela nossa Que interpretação de entrou nesse Libras, time de maravilhosa, mulheres, né, também. esse time de mulheres. E, aliás, as Libras, assim como a Ana comentou, né, sobre a audiodescrição, que traz uma outra camada, né, poética também, né, ao trazer essas várias camadas que daquilo que a gente, como videntes, a gente às vezes nos escapa, né? E como a interpretação em Libras é muito poética, é uma outra poesia, e é uma imagem poética que vocês trazem, é lindo. Eu sinto vontade de aprender. Acho realmente algo muito bonito e fundamental. A gente está nesse, né, enfim, a gente que atua na área cultural e na educação, trazer, não abrir mão desses recursos de acessibilidade que são fundamentais para os direitos de todas as pessoas, né, o acesso à cultura e à educação. Sou muito grata por isso. Bom, obrigada, gente. Boa noite a todas, todos e todas que nos Gente. Boa assistem. noite.
E amanhã já será Visitem bom a dia. sala. É, Visitem, peguem o Tchau, material tchau. que tá lá, ó. sim. Isso. Sim. Aproveitem as Aproveitem. férias na sala. Sim, professoras. Boas férias. Boa noite. Tchau, tchau. Abraços. Tchau.